direção do bem. Muito bem, secretário, depois que foi aprovado em segunda discussão essa questão esse dinheiro liberado aí para que num valor de 20 milhões e mais alguns quebrados, então agora a prefeitura tem dinheiro. A prefeitura já tem dinheiro. Isso é importante essa pergunta. Porque agora vamos cobrar. Os 20 milhões, agora, mas cobrado a gente é todo dia, toda hora. E tem que ser cobrado mesmo. É nossa função responder a isso. Os 20 milhões já estão na conta da prefeitura e esse dinheiro é dinheiro do povo. Eu não entendo por que fizeram algumas vereadoras, as 2 vereadoras e os outros 2 vereadores, o Wellington. Não, vou falar dos 3. O Wellington, Sandra e Luciano. Tem que falar. Porque fizeram. O Carlinhos acabou votando a favor. Dificultaram tanto a questão, a evolução, pedidos de informação 2. O dinheiro é do povo, Rolando. O dinheiro está lá, depositado na conta. Lá no projeto tem 600 mil para medicamento. Reclamam tanto que falta medicamento no município. Nós fizemos nosso trabalho, fizemos a ata, a tabela Anvisa para poder comprar medicamento. A gente precisava aprovar aquilo ali para criar dotação orçamentária. Porque o dinheiro está lá, no cofre, é superávit financeiro. A gente precisava criar dotação, porque toda vez que o cidadão entender, toda vez que a gente vai fazer uma compra, a gente tem que apontar para o orçamento de onde vai sair o dinheiro. Como isso daí é de superávit, é dinheiro que sobrou de período anterior, orçamento que sobrou de período anterior, a gente tinha que realocar esse orçamento. E foi isso, esse projeto de 20 milhões, ele é uma realocação. Então a gente mandou lá um tanto para saúde, um tanto para serviços de terceiros, que falam que tem lá 5 milhões da THV. É lógico que tem, a THV não está fazendo coleta de lixo no município? Sim. É óbvio que tem. Aliás, foi bom também você tocar nesse assunto. Você já viu que eu já fico mais agitado, né? Já fico mais agitado. Foi falado na sessão que são contra o item 13 aqui do projeto de lei. Me dá licença, Márcio. O item 13 é o quê? Os 5 milhões para pagamento tá escrito aqui, setor de limpeza pública. 5 milhões e 50 mil. Setor de limpeza pública. Aí falaram, são contra, porque vai ser utilizado esses 5 milhões e 50 mil para pagar a THV, que está sobre SEI, inclusive tem uma liminar na justiça parando o serviço. Eu quero explicar o seguinte, e as vereadoras sabem disso. Elas não podem alegar desconhecimento. A liminar dada pela justiça, ela é sempre um instrumento de cautela. Ela não é instrumento condenatório. Essa é a primeira questão. A de cautela, ó. Vocês estão falando que isso daqui está acima do preço, então vão mandar parar até verificar e depois pode o juiz liberar ou não. E foi dado a liminar para um dos 3 contratos. Esse contrato que foi dado é o de pintura de meio fio e da calçada, e eu acho que tem mais algum serviço ali pequeno, que eu acho que é caminhão-pipa. Para os outros 2 contratos, que é coleta de lixo, supressão de árvores, capinagem e alguns outros serviços, o juiz não deu liminar. Esses serviços estão continuando no município. E eu vou pagar eles com que dinheiro? Fala para mim. Então, quando alegam isso numa tribuna, que são contra os 5 milhões, porque tem uma liminar ali, tem 6, na verdade, se não fosse aprovado isso daqui, elas iriam parar, elas e os outros vereadores que votassem contrário, iriam parar a coleta de lixo no município, iriam parar a capinagem, iriam parar outros serviços. A pergunta que eu deixo no ar é, será que não era isso que elas queriam? Estou deixando uma pergunta. Será que não queriam mesmo que parasse coleta de lixo, que parasse capinagem, que parasse os outros supressões de árvores, que a gente tem um monte com perigo de queda ainda? Será que não era esse o grande objetivo? Só que PT saudações, não conseguiram. Não é? Por quê? Porque graças a Deus nós temos vereadores na Câmara Municipal que estão trabalhando pelo povo, para o povo, e estão pensando no bem da cidade. Os vereadores não são vereadores da base, como tentam criar codinomes. Não são vereadores que estão protegendo o executivo, não. Os vereadores Cezinha, João Henrique, Vitor, o Jefferson Alexandre, o Caridade, até o próprio presidente da Câmara Municipal, e nesse caso aqui, eu tenho que falar até o Carlinhos, tiveram a sensatez de saber que, se isso daqui não fosse aprovado, iriam parar serviços.
E era deixar de ir dinheiro para Santa Casa, deixar de ir dinheiro para medicamentos que eles cobram com razão, que não pode faltar, e para tantos outros serviços. Oxigênio, cara. Ia faltar oxigênio. Então não dá para você ficar fazendo política baratinha com coisa importante para o município, sendo que eu vou repetir, o dinheiro tá na prefeitura, o dinheiro é do povo, é para o povo, né? É só uma questão técnica de criar dotação orçamentária. Ninguém aqui está mandando dinheiro para o que não deve, usando para o que não deve, né? Então essa conversinha mole de que eu não sou favorável aos 5 milhões porque é para pagar a THV. É para pagar, não é a THV, é para pagar os serviços que estão sendo prestados para o município. Quando a gente entrou tinha problema de coleta de lixo. Tem ainda, Rolando? Está dentro daquele valor do contrato dos 12.400 da THV, daqueles 12.400 inicial. Quer dizer, esse valor é para pagamento dentro daqueles 12. Daqueles 12. Porque quando foi feito a tomada de serviço, não tinha orçamento suficiente, mas nós tínhamos superávit. Então a gente poderia fazer o contrato. Mais à frente, a gente mandava o projeto de lei pedindo para pegar uma parte do superávit e complementar para cumprir os 12. Sim. É técnica pura isso daí de administração pública, né? Mas fazem uma tempestade num copo d'água desnecessariamente, né? É uma coisa tão desnecessária, tão simples, né? Até para a gente colocar aqui a posição dos 3 vereadores citados, do vereador Wellington, da vereadora Luciana e da vereadora Sandra. Eu tive a oportunidade de acompanhar a apreciação tanto da sessão extraordinária que foi convocada e foi realizada na quinta-feira, apreciou em primeira discussão e votação, como na segunda-feira, esses vereadores, as 2 vereadoras e o vereador Wellington, fizeram questão de citar de que seriam contrário apenas a este item relacionado à limpeza pública, este item que nós citamos aqui, que nos demais, inclusive eles votaram favorável, na primeira votação eles votaram favoravelmente aos demais itens que constam, apenas neste da complementação, da verba para a empresa que presta serviço de limpeza pública e tal. Né? O que a gente fala de lixo não é só lixo, tem todo um trabalho, mas a gente fala da coleta porque é a mais visível, que a gente vê os caminhões, que era aquele serviço que estava deficitário no município, também visível. Capinagem também estava, supressão de árvores, quantas árvores caíram na microexplosão? Só para a gente deixar claro, e aí na segunda votação agora, e aí foi o que nós citamos ontem aqui com o presidente da Câmara, na segunda votação, o projeto entra em votação global. Ele tinha sido aprovado em primeira votação. Porque o regimento interno ele prevê fala para votação global. A vereadora Sandra pediu para que se fizesse um destaque neste item, para votar ele item 13, para votar ele apartado. Ou seja, não fizesse global para todos os outros, menos o 13, o inciso 13. Que seria referente, porque eles tinham a convicção de que votariam contrário. Tanto a vereadora Luciana, a vereadora Sandra, como o vereador Wellington. Então, eles votariam contrário a este item, né, na segunda votação. E aí, o presidente da Câmara, dentro do que diz o regimento, colocou em votação o pedido da vereadora de separar este item. Foi rejeitado pela maioria da Câmara. Então, a votação teria que ser global. Ou seja, ou você aprova no todo ou rejeita no todo. Porque a oportunidade de aprovar ou rejeitar em parte foi na primeira votação. E na segunda foi rejeitado esse destaque do item 13. E aí, quando iria colocar, e por não ter sido feita essa separação do item, os 3 vereadores deixaram o plenário na hora da votação. Aliás, um fato histórico. Deixaram o plenário. Eu nunca vi isso. Os 3 vereadores deixaram o plenário e a votação terminou 6-0, porque o presidente não vota. O presidente só votaria em caso de empate. Então, o vereador Cícero, o presidente, esteve aqui, inclusive ontem, citando e explicando a posição dele. Ele não vota. Terminou no 6-0, que seriam os 5 vereadores citados pelo secretário e mais o Carlinhos, que expôs a posição dele lá, entendendo a colocação dos outros 3 vereadores. Mas esta é a situação. Por não ter sido feito um destaque só deste item, né, do inciso 13, os 3 vereadores, porque senão eles teriam que votar no global favorável, porque eles eram favoráveis a todos os outros itens, menos a esse. Aí, para não ter que votar favorável a todos os itens, e aí
também seriam favoráveis ao item 13. Eles saíram do plenário. Foi essa a situação. E assim, olha, ô Márcio, assim, olha, você veja, eu não me furto e eu vou fazer um comentário sobre isso, você não tenha dúvida nenhuma. Primeiro que meu modo de ver é uma atitude absurdamente antidemocrática, porque não aceitaram a votação quanto ser negado o destaque do item. E aí não aceitam, fazem biquinho e saem da Câmara, abandonam a tribuna e deixam de votar. Eu falei isso em alguns programas atrás aqui, que alguns vereadores e vereadoras são muito bons e boas em exigir os seus direitos. É meu direito fiscalizar, é meu direito fazer, mas que precisavam se lembrar dos seus deveres. E eu faço uma sugestão aos senhores, que vá até a lei orgânica do município, até o regimento interno do município, e vê se lá está prescrito que é direito do vereador se abster das votações. Ou quais são os deveres do vereador? Eu imagino que um dos deveres princípios de um vereador é votar. Sim ou não? Não se abster. E ainda que haja uma abstinência, sair do local no momento de uma importante votação como essa, ainda que sejam contra, e é direito deles serem contra a cláusula 13 lá do negócio, do projeto, digo o seguinte, olha, eu vou votar favorável, porque eu sou favorável a quase todos os itens. Como eu não tenho como votar contrário a um item só, porque não foi aprovado, mas eu quero deixar aqui registrado que eu estou votando favorável ao projeto global, mas sou contra um dos itens dele. E ponto, estava resolvido. Concorda comigo? Estava resolvido. Não precisava fazer a cena que foi feita, que para mim, eu acompanho a Câmara Municipal já desde a minha tenra idade, desde os meus 17, 18 anos, eu nunca vi uma cena tão deplorável com a democracia como eu vi nessa sessão de segunda-feira, né? Mas o resultado final da votação não seria modificado, mesmo que houvesse o destaque lá, se fosse aprovado o destaque, a votação do item separado daria 6-3. Também. Então, o importante agora para a gente, secretário, é o seguinte. Eu não tenho nada a ver com isso também. Está aprovado, fazendo comentário o aqui, importante é o seguinte, está aprovado o que isso vai significar para o contribuinte, para o munícipe. O que significa a aprovação desse projeto? Isso é importante para a gente passar. Significa que hoje nós temos 600 mil para poder encher a nossa farmácia e não deixar faltar medicamento para o povo. Então a gente já está providenciando a compra. Significa que os serviços da Santa Casa não vão parar, porque vai ser feito o repasse do POA, que vai ter oxigênio para quem precisa, que nós vamos comprar os materiais de insumos que faltam aí nos postos de saúde. Significa que a gente está viabilizando 4 milhões de reais dentro desse projeto, que a gente vai poder fazer a compra de emulsão e massa asfáltica para recapear ruas que estão deploráveis no município. Significa que os serviços de coleta de lixo vão continuar, de capinagem vão continuar. Significa um mundo de coisas, porque dentro de 20 milhões está um mundo de serviços que, repito, é direito do cidadão pirassununguense tê-los, e o dinheiro está lá para isso, né? Foi só esse frisson que fizeram com o projeto para fazer barulho político. A partir de quando já vai poder ser utilizado pelo município? Não, já pode. Já pode ser utilizado. Já está na conta? O dinheiro está na conta, já pode. Agora é uma questão só da gente fazer os processos administrativos necessários para fazer as aquisições, sendo que uns já estão prontos. Por exemplo, da tabela Anvisa, a gente já pode pegar o dinheiro e fazer o pedido de compra, porque o processo já está pronto, em 3, 4 dias está chegando o medicamento. Então, peraí, desculpa, essa notícia é importantíssima. Medicamentos, não teremos mais falta de medicamentos na rede pública municipal dentro daquilo que é a obrigação do município. Se tiver, é falha do secretário. Então, estou sendo muito claro, não é para ter, porque hoje o secretário tem uma ata que lhe fornece todos os medicamentos e tem recursos para fazer as compras. Se tiver, é falha do secretário e do seu sistema de compras lá. Então, a gente até está conversando, eu estou falando assim, eu tenho conversado com o secretário de saúde, a gente tem que implantar o remédio em casa. É nosso objetivo de governo. Então, ele está se estocando para poder estar contratando a assistente social e a farmacêutica necessária para a gente dar um start nesse projeto. O secretário, tem a resposta aqui. Bom dia, Augusto Rosolém,
A última pergunta sobre a iluminação, acho que o secretário não entendeu. Já foi feita, tinha iluminação no anel viário. Aquele vendaval destruiu e não foi consertado Realmente eu não ainda. entendi. Eu não me lembro de ter iluminação. Tá. Se tem, a gente precisa dar uma olhada lá, então. E não foi consertado ainda. Possivelmente é eletro, né? A gente vai precisar dar uma olhada nisso. Tá. Bom dia a todos da mesa. Quero saber do secretário, nesse plano de mobilidade urbana, inclui rampas para deficientes? Estamos a pé nesse quesito. Luiz Tomás. Sim, inclui sim. Toda a acessibilidade está lá dentro do plano. Nossa, esse secretário quase prefeito não perde a oportunidade de ser sarcástico. Coisa totalmente desnecessária. Mas cada um se coloca. Primeiro que eu não sou quase prefeito. Para ser prefeito você precisa ser eleito. Eu não tive voto. Começa por aí. E tá vendo como no mesmo tom que eu sou sarcástico foi também, aí ouvinte, não tem problema nenhum. É seu direito e é meu direito de expor da maneira que deve ser. O sarcasmo não é ruim, às vezes. O sarcasmo é importante, principalmente para um líder de governo que vem à rádio, quando ele não pode expor as coisas que acontecem da forma mais transparente possível, porque corre o risco de tomar um processo, corre o risco de ter problemas judiciais. Então a gente se utiliza da ferramenta chamada sarcasmo para poder trazer à tona à população a verdade do que ocorre nos bastidores da política. Então, problema nenhum. Vamos lá. Até para complementação, é pessoa rapidinho. que mora lá na região, olha, tem parte da rotatória da USP até a rotatória do Treviso e tem parte que tem iluminação e tem parte que não tem, porque caiu algum poste e não foi arrumado. Então possivelmente há uma interrupção. É o Geraldo do Jardim Veneza, da região ali. Então ele falou que tem parte que está em pé, tem parte que caiu, acho que deve ter caído com temporal. Eu vou pedir de novo para o Haroldo para dar uma passada lá, para dar uma olhada para ver qual que é a dificuldade. Haroldo. Bom dia! Haroldo. O estacionamento dos dois lados na Capitão Vasconi, ao lado da Santa Casa, é muito crítico. Né? Os idosos param ao lado do Exército, do muro do Exército, e atravessam para a Santa Casa. Muito perigoso esse estacionamento, ainda mais quando os veículos do Exército passam por ali. Tá? Então, naquele trecho da Capitão Vasconi. Ali é um problema que nós temos, que se a gente tirar o estacionamento de dos lados, a gente cria outro problema. Então é difícil, quem transita por ali tem que transitar com cuidado, devagar. Se eu tiro o estacionamento de um dos lados, eu vou tirar vagas de estacionamento para pessoas que muitas vezes chegam ali com dor, não é? Porque é um pronto-socorro. Se é um pronto-socorro, supõe-se que a pessoa não chega bem ali, né? Então, a gente precisa... A melhor alternativa seria a gente tentar ganhar um pouquinho do espaço do muro do Exército para poder a gente fazer um estacionamento de 45 graus, né? É uma conversa que a gente tem tentado, é bem dificultosa. Né? Eu acho que um dia a gente chega lá. Porque aqui finaliza, tendo essa abertura, vai ficar mais complicado e perigoso ainda. Aí talvez não tenha uma saída. A hora que a gente fizer essa abertura com acesso à Zona Leste, talvez a gente não vai ter saída, a gente vai ter que realmente ou deixar só uma mão, a mão de chegada na Santa Casa, né? E aí depois quem for embora vai ter que ir ou pela Zona Leste ou vir aqui pela rua do Independente ali, que a gente deve unificar a mão, ou tirar o estacionamento de um dos lados. Então aí já muda a dinâmica da viária ali, né? Até me permito falar um pouquinho, porque eu fui secretário de segurança, a gente um pouco afeta essa matéria, essa dinâmica de trânsito também. Tá bom? Não há nada mais importante do que cuidar da sua saúde e bem-estar. E agora Pirassununga ganha uma clínica que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade e região. Clínica Iani. É completa com aparelhos modernos e inovadores e tem o que você precisa para te livrar das dores. Tratamentos de dores crônicas na coluna, quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, fibromialgia, artrite, artrose, entre outras. Com profissionais altamente capacitados para fisioterapia, acupuntura e auriculoterapia. Clínica Iani.
A Clínica da Dor, um presente para você que não aguenta mais com tantas dores. Rua 15 de Novembro, 1545, Centro de Pirassununga. Telefone de contato 3562-2206. WhatsApp 99953-9287. O que você tem a ver com a PCH Emasnova? Tudo, meu amigo. A reativação da PCH Emasnova é muito mais que uma simples obra. É um grande projeto de revitalização que vai contribuir para o desenvolvimento do lazer, turismo e comércio da Cachoeira de Emas, transformando o local e a sua economia. Além, é claro, de gerar energia limpa para Pirassununga e região. Conheça mais sobre o projeto que tem tudo a ver com a sua vida. Entre em contato com a Aratu Geração através do WhatsApp 99606-0310 e obtenha todas as informações sobre a PCH Emasnova, 99606-0310. Aqui um comentário do Helder que fala assim: sabemos que as dificuldades são grandes para cumprir as necessidades da administração pública, mas gostaria de saber como se consegue ter um superávit de 40 milhões em ano anterior, tendo vários setores com deficiência de cumprir suas necessidades. Não, eu explico para o ouvinte sem problema nenhum para poder me retirar. Primeiro que não é só de um ano esse superávit, ele é um acumulado de alguns outros anos. O maior, obviamente, 2022, por quê? Porque nós assumimos em janeiro de 2022 a prefeitura, junto com o Dr. Mantovani. Nós tínhamos vários problemas de serviços do município, como eu citei aqui a coleta de lixo, mas nós não tínhamos rúbrica orçamentária, orçamento para poder contratar esses serviços. Então, qual foi o trabalho que a gente fez? A gente fez um trabalho de economia com os gastos públicos em 2022, para que se fosse criado um superávit financeiro muito maior, para que em 2023 a gente pudesse alocar esse superávit nos seus orçamentos, que é o projeto de 20 milhões, é isso que nós fizemos. Então, com essa engenharia financeira que nós fizemos em 2022, isso nos possibilitou, a partir de 2023, entregar os serviços públicos à população, e está nos possibilitando, que ainda há coisas para serem entregues, como, por exemplo, o transporte público, que vai ser entregue aí, saindo aprovado o plano de mobilidade na segunda-feira. A gente já está com o edital, a empresa que foi contratada já está ali semi-pronto, para a gente já lançar o edital de licitação. Você sabia que nós vamos ter que subsidiar mensalmente de 200 a 250 mil reais para a empresa que ganhar a licitação de transporte público? Senão a tarifa fica impagável. Quanto seria uma tarifa? Hoje está quanto? 3? Hoje está 3,20, mas é 3... fora de contexto, certo. Porque 3,20 é desde 2017. E quanto seria hoje, a gente pelo estima estudo? que hoje vai bater na casa dos 4,80 no bolso do cidadão. 1,50 por passagem o município teria um subsídio hoje. Hoje a gente vai passar de 3,20 aproximadamente, isso é uma estimativa, tá. né? É uma estimativa porque vai ter o processo licitatório ainda. A gente estima que vai chegar na casa dos 4,80. Sim. E a gente vai subsidiar o resto, porque uma tarifa de ônibus hoje fica na casa de 6,50 a 7 reais. Sim, entendi. Então a prefeitura subsidia a diferença. Quer dizer, vamos dizer, entre aspas, atualizar o preço atual. Isso. Vamos lá, vai chegar nos 4,80. E isso. Como não é o preço real ainda, isso. dá uns 6,80, uns R$2 mais ou menos. E foi feito, inclusive, Márcio, uma pesquisa com a população, dentro do plano de mobilidade, se a população pagaria a tarifa de 4,80. E a resposta sim, ela é preponderante na pesquisa. Por isso que nós entendemos que a gente tem que subsidiar dessa diferença para cima. E a estimativa, a matemática é que a gente vai ter que subsidiar de 200 a 250 mil. Porque se a tarifa ficasse em R$7, primeiro, não ia vir uma empresa interessada em participar, porque ela não ia ter público. Não compensa para a população pagar R$7 de tarifa no ônibus. Ela tem outras alternativas de locomoção que os R$7 fica caro. Então, é uma tecnicidade para fazer e chegar nessa composição muito grande que nós chegamos e agora a gente está prestes a resolver. Tá bom? Meio-dia, 40 minutos. Queremos agradecer aí a participação do secretário Luiz Montanheiro Filho, que esteve presente mais uma vez aqui, como acontece às quartas-feiras, que o dia oferecido ao Executivo Municipal aqui pelo programa Mesa Redonda. Obrigado. E vamos lá, vamos questionar e vamos continuar aí torcendo para que vá se ajeitando tudo da melhor forma possível, tá? Para que nossa cidade volte novamente, a caminhar.
Obrigado, Rolando. Ok? Obrigado Caminhar. pelo espaço. Vocês têm visto voltar e continuarão vindo. Pode ter certeza disso. Esse é o nosso compromisso com a população. Um bom dia a todos. Obrigado. Abraço, Luiz. Tertúlia